História chata para dormir, o segredo silencioso das noites que nunca foram como pareciam. A pequena vila de Eldorado sempre esteve coberta por um véu de mistério. Uma serenidade inquietante dominava as noites onde os sussurros nas sombras contavam segredos esquecidos. Era nesse cenário que Lúcia, uma jovem médica com o coração pesado, lutava contra as regras rígidas da sociedade que a sufocavam. Ela era a cuidadora da vila, mas também a guardiã de um desejo oculto pulsante como um tambor distante. Os moradores, com suas expressões severas, desaprovavam qualquer sinal de intimidade. O toque era um tabu, o abraço uma raridade. Lúcia se sentia presa, as paredes de sua casa pareciam se fechar mais a cada dia. Ao escurecer, os lamentos das mulheres que passavam por amores não correspondidos ecoavam em sua mente, envolvendo-a numa teia de solidão. Era nesses momentos que ela procurava alívio na biblioteca empoeirada da vila. Foi lá que Lúcia encontrou um livro antigo e mister. Ao folheá-lo, os símbolos egípcios dançavam diante de seus olhos. Rituais de amor, de cura, de libertação. Ela podia sentir a energia pulsando das páginas, como se cada palavra estivesse sedenta por vida. O encantamento do livro lhe prometia uma saída, um caminho para explorar o que sempre lhe foi negado. E então, tudo mudou com a chegada de Humberto, um forasteiro que tinha um sorriso que fazia o mundo parecer mais leve. Ele trouxera consigo murmúrios de um amor proibido, um turbilhão de emoções que Lúcia nunca pensou que sentiria. As conversas deles eram como feitiços, cada palavra a aproximando mais de suas verdades internas. O lançamento repentino de seu desejo foi como um fogaréu em meio à escuridão. Entretanto, o passado não permanecia silencioso. Alarico, um amor que Lúcia julgava enterrado, retornou à vila, ostentando a aura opressiva da religião. Os olhares reprovadores dos vilarejos se tornaram flechas, e Lúcia se viu presa entre seu amor por Humberto e o peso de si. Ele poderia arruinar tudo, expor seu lado mais vulnerável, e as noites em Eldorado ficariam ainda mais pesadas. No auge da confusão, Lúcia buscou no antigo livro uma solução. Um ritual que prometia transformação. Um grito silencioso por liberdade que poderia romper as normas estabelecidas. As páginas ressoavam com mágica quando ela seguia os passos, um salto de fé em meio ao caos. Enquanto a lua cheia iluminava a vila, uma tensão palpável se instalava. Os sussurros se tornavam ensurdecedores, questionando a realidade por trás das aparências. O que Lúcia realmente desejava? A liberdade de amar, o poder de curar. Em meio a tudo isso, a verdade se escondia nas sombras, e a linha entre amor e dor se tornava cada vez mais obscura. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a lua cheia lançava seu halo prateado sobre Eldorado, Lúcia sentiu o peso das escolhas a empurrá-la para um abismo. O ritual a cercava, uma promessa de liberdade. Mas algo dentro dela pulsava em dúvida. O cheiro de incenso invadia o ar, e seus pensamentos se tornavam um furacão. Ela olhava para as páginas amareladas do livro, e, numa fração de segundo, a ansiedade se transformou em determinação. Mas então, a noite silenciada por murmúrios se partiu com um grito estridente. O som cortante ecoou pela vila, penetrou as casas, atravessou as cortinas e parou o tempo. Lúcia congelou, o coração disparado. O veneno do medo escorreu por suas veias. Era a voz de Alarico ecoando pela escuridão. Lúcia, você não pode se esconder para sempre. A tensão na sombra se intensificou. A adrenalina a empurrou na direção do som. O que ele queria? O que ele sabia?
Ouvindo sussurros aumentando ao seu redor, Lúcia hesitou. A vila toda parecia tomar posição, pois aqueles olhos reprovadores se voltavam para ela, como se acusassem de um crime que nem sabia que cometia. Um murmúrio percorreu a multidão e cabeças se viraram, atraídas pela cena que começava a se desenrolar. E de repente, como se todos os elementos tivessem se alinhado, Humberto apareceu. Seu sorriso ofuscante misturado ao pânico em seu olhar. Ele correu até Lúcia, e as palavras se emaranharam em seu peito. Você não pode deixar que ele te controle. Ele parecia um farol em meio à tempestade. Mas Alarico não se intimidava. Você acha que pode agir como se fosse uma heroína? Você não sabe as consequências. A verdade cortante como uma faca rasgou a atmosfera. Alarico revelara que era irmão de Humberto, uma verdade enterrada sob camadas de segredos. O olhar de Humberto se transformou, entre o amor e a traição, a dor estilhaçando a ligação deles. A incredulidade tomou conta das pessoas ao redor. Alarico, com sua vontade poderosa e controladora, tinha conseguido dividir a felicidade de Lúcia, com uma declaração tão cruel quanto inesperada. O ar parecia pesado, como se o mundo, naquele instante, estivesse desmoronando. A estabilidade que Lúcia sentira ao lado de Humberto agora se tornara areia movediça. Alarico continuava, com um sorriso que misturava ironia e dor. Ele nunca te amou, apenas queria o que estava ao alcance, uma ilusão, como todas as coisas que vocês dois desejam. Um grito de raiva estava pronto para sair do peito de Lúcia, mas ela se calou. O que significava tudo aquilo? A traição de Alarico se misturava com a possibilidade de amor de Humberto, e ao mesmo tempo a história secreta deles dois se revelava, como se cada capítulo estivesse escrito nas estrelas, revelando uma verdade visceral. Os murmúrios da multidão tornaram-se um rugido, e a vilaresa, presa entre a curiosidade e a condenação, esperava um movimento. O olhar de Lúcia buscou Humberto, mas ali. A tensão palpável era sufocante. Sombras e luzes dançavam, e os sussurros se tornaram um clamor ensurdecedor. O que aconteceria agora? Os laços que pareciam fortes se desfaziam num instante, e a verdade emaranhada se tornava um labirinto. Lúcia se viu no centro de um conflito que mudaria seus sentidos, suas prioridades. O que ela realmente queria, e o que realmente era Alarico. Uma figura do passado ou portador de uma maldição. A dor de ser compreendida e, ao mesmo tempo incompreendida, a perseguiu, enquanto as luzes da vila piscavam como se dançassem à espera do clímax. Lúcia, em meio à turbulência, sentiu o coração balançar entre os dois homens. Uma escolha anacrônica repleta de consequências. E a noite, ao invés de descer tranquila, subia num clamor intenso por resposta. O que mais poderia se revelar nessa dança dramática, enquanto as luzes da vila piscavam como se dançassem à espera do clímax? Lúcia sentia seu coração balançar entre os dois homens. Humberto era seu refúgio, seu sol, mas o veneno da dúvida lançado por Alarico era paralisante. Mas a tensão ali não poderia durar para sempre. Um grito partiu seus pensamentos. Lúcia, você vai escolher ou vai ser escolhida? E a multidão subitamente se calou. Humberto olhou para Lúcia, seu olhar misturava amor e pânico. Você não precisa escolher nada agora. Mas Alarico, com um sorriso desdenhoso, respondia: a escolha é inevitável, irmão. Verdades ocultas estão prestes a vir à tona. E antes que alguém pudesse reagir, uma luz intensa surgiu no céu. Uma luz tão brilhante e ofuscante que todos na vila cobriram os olhos. O ar ficou pesado, um perfume de enxofre e algo doce se espalhou, como se o próprio céu estivesse se rompendo. Então, uma explosão de cor iluminou a noite. Lúcia, assustada, olhou para cima. Seu corpo tremia. No centro do espetáculo, uma figura alta desceu do céu, suas roupas flutuando como se não tivessem peso. Era uma mulher, com longos cabelos negros e olhos fulgurantes. O murmúrio da multidão transformou-se em gritos de pânico e adoração.
Calma, calma, sou eu, Isabela. Sua voz ecoou, penetrante e poderosa. Lúcia ficou ali, boquiaberta. Isabela era uma antiga amiga, uma médica brilhante que havia partido da vila anos atrás em busca de conhecimento. Ou assim pensavam. Ela agora estava diante deles, e Lúcia sentiu o ar sumir. Isabela olhou diretamente para ela e sussurrou: Eu vim por você, Lúcia. Seu destino não é esta prisão. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Isabela nunca havia revelado que possuía tanto poder. O que você fez? Lúcia perguntou, quase sem voz, enquanto olhava para a mulher que parecia ter saído de um sonho. Despertei forças que nem você imagina. A verdade sobre Eldorado e sobre quem somos está escondida nas sombras. O que você não sabe, Isabela hesitou, e todos se inclinaram, prontos para capturar cada palavra dela. É que Alarico não é quem você pensa. Ele está em perigo, mas não do jeito que você imagina. A multidão se agitou, trocando olhares confusos. Lúcia começou a tremer. O que Alarico tinha a ver com isso? O que Isabela sabia? O sorriso de Alarico tinha uma expressão de vulnerabilidade que nunca havia visto antes. O que você quer dizer com isso? Lúcia insistiu, quase em desespero. Isabela então continuou. Ele é parte de uma linha antiga. Um sacrifício. E só você pode salvá-lo. Ou destruí-lo. A frase pairou no ar. O chão parecia tremer sob os pés de Lúcia, e os olhos da população, que antes estavam vazios de compreensão, agora estavam cheios de pavor e incredulidade. O que isso significava? O olhar de Alarico se tornara distante, como se sonhasse acordado, e a multidão se dividia entre aqueles que apoiavam Lúcia e aqueles que queriam afastá-la, como se ela carregasse a culpa. O peso da palavra sacrifício ressoava em sua mente. Antes que Lúcia pudesse processar tudo, Isabela lançou um olhar intenso, e de repente tudo se apagou. A luz desapareceu, deixando apenas a escuridão. Um boato se espalhou entre as pessoas. Os sussurros cresceram em elevação, questionando se aquilo era um milagre ou uma maldição. E no meio disso tudo, como se fosse uma sombra entre as sombras, Lúcia se sentiu completamente paralisada. O que ela faria agora? A verdade desmoronava sobre ela, e à medida que a escuridão se instalava, a única certeza que tinha era que nada nunca mais seria o mesmo. A decisão crítica estava por vir, e o que se ocultava atrás das aparências precisaria ser desvendado. A escuridão envolveu a vila de Eldorado como um manto pesado. Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto os murmúrios da multidão se tornavam um sussurro intenso, quase ensurdecedor. A luz havia desaparecido, e com ela todas as certezas. Alarico e Humberto a olhavam. Suas expressões agora eram de horror e confusão. Mas essencialmente a apreensão ficava toda sua. Lúcia, que está acontecendo? Humberto perguntou, a voz dele falhando. Alarico se aproximou, tentando alcançar Lúcia, mas algo na presença de Isabela impedia qualquer movimento. Ela era imponente, quase etérea, e sua própria amiga parecia carregada de um segredo insustentável. O ar estava denso, cheio de expectativa e desespero. Isabela, com seu olhar penetrante, levantou a mão e um silenciar profundo caiu sobre a multidão. O que Alarico não sabe é que ele não é apenas um sobrevivente de uma linha antiga, mas a chave para um destino muito maior. Lúcia, ainda atordoada, não entendia. O que você quer dizer? O que isso tem a ver com você e com mim? Com o que está acontecendo? E, subitamente, como se estivesse invocando um poder oculto, Isabela disse: porque Alarico não é só Alarico. Ele é o filho perdido de um culto que acreditava na própria destruição. E ele tem um legado que vai além do que podemos compreender. A multidão se agitou, os corpos apertando-se em busca de respostas, mas a única certeza era a incerteza. Humberto se lançou à frente. O que você está insinuando? Que meu irmão está destinado a algo terrível? Isabela olhou para ele,
e seus olhos tinham a frieza de cristais. Vocês têm mais em comum do que imaginam. Alarico não buscou o poder, ele o herdou. O culto o quer de volta. E se não for ele, será você, Lúcia. Eles precisam de um sacrifício. Um escolhido. Uma onda de clamor ecoou entre os moradores. Lúcia podia ver o temor nas faces deles, misturado à curiosidade. A verdade, agora exposta, pairava no ar, como a eletricidade antes de uma tempestade. O peso da revelação a atingiu como um soco no estômago. Desde o momento em que Isabela retornara, ela só via dois homens lutando por seu afeto, e agora percebia que esses homens representavam uma linha tênue entre a salvação e a condenação. E então, Alarico, com um olhar perdido, deu um passo à frente. Se essa é a verdade, então eu não sou quem você pensa. Eu não escolhi isso. Suas mãos tremiam e as veias de sua pulsação pareciam gritar por liberdade. Mas Isabela, com seu poder crescente, não recuava. Você não pode escapar do que é, Alarico. É hora de você assumir um papel que recusou por muito tempo. Eu vim para despertar o que há de mais profundo em você. Os murmúrios tornaram-se gritos. O que devemos fazer? Alguém na multidão exclamou, o pânico crescendo. Lúcia, tomada pela urgência, olhou para Isabela e depois para os irmãos. Eu não vou deixar que isso chegue até vocês. Se estamos todos conectados por esse passado sombrio, devemos quebrar essas correntes. E nesse momento, uma explosão de luz irrompeu no céu novamente. Isabela olhou para cima, seu sorriso se desfez. Não, isso é um aviso. E antes que Lúcia pudesse perguntar mais, nuvens negras começaram a se formar, e uma tempestade se aproximava com uma fúria que fazia tudo tremer. O que era isso? O que estava prestes a acontecer? Lúcia, sem palavras, sentiu seu coração acelerar. Sua mente zuniu com perguntas. Como eles poderiam romper esse ciclo? A revelação de Alarico girava na sua mente como uma tempestade, e o que sempre pareceu uma história de amor, agora se transformava em um labirinto de destino trágico. As gotas de chuva começaram a cair, e os gritos da multidão foram silenciados ao mesmo tempo em que os primeiros relâmpagos cortaram o céu. E assim, enquanto a tempestade se aproximava, outra verdade se desenrolava nas sombras. Segredos, agora, não eram mais apenas sussurros. Eram gritos ensurdecedores. O que viriam a seguir? O que mais restava para ser revelado? Lúcia não sabia, mas a única certeza que ainda podia sentir era a necessidade de enfrentar o desconhecido. As gotas de chuva começaram a cair mais pesadas, batendo no chão como o tamborilar de corações acelerados. Lúcia sentia a eletricidade no ar. Era um aviso, um prenúncio do que estava por vir. Isabela, a mulher que descerá do céu, estava agora com os olhos fixos em Alarico. O olhar dela, penetrante e cheio de segredos, fez o coração de Lúcia acelerar. O que mais essa amizade guardava? Humberto, ainda atordoado, não conseguia desvincular o irmão daquela realidade sombria. Isso não pode ser verdade. Alarico, você tem um legado de destruição. Como isso é possível? Sua voz tremulava entre o desespero e a incredulidade. Isabela então disse pausadamente: Alarico não é apenas um sobrevivente, mas um escolhido, um peça em um jogo muito maior do que nós podemos imaginar. E essas palavras cortaram o ar. Os relâmpagos riscaram o céu como chamas, e a multidão, ansiosa e em choque, sussurrava entre si. Lúcia sentiu um nó na garganta. Suas mãos tremiam. Se ele é parte de algo tão grande e terrível, o que eu sou nesse mundo? Questionou, o medo enraizado na voz. Mas Isabela, fazendo um gesto quase mágico, fez com que todos se calassem, e então o inesperado. Ela se voltou para Lúcia e disse: Você também é uma chave, mas não como pensam. Dentro de você está a verdadeira essência deste culto. Um grito ecoou na multidão. Alguém comentou sobre como parece que Lúcia sempre atraía sua atenção. Alguém que parecia conhecê-la, alguém que sabia de seu potencial. Como assim? Lúcia perguntou. Confusa e assustada, enquanto sentia a pressão crescendo. Você foi escolhida, Lúcia. Sua família ocupa um lugar neste círculo.
e agora isso vem à tona. A revelação era um golpe no estômago. Se Alarico é a linha de frente, você é o coração dessa história e do sacrifício. As vozes da multidão se tornaram murmúrios frenéticos. Os rostos se voltavam para Lúcia, em busca de respostas, em busca de uma luz na escuridão. Como isso era possível? Como a normatividade, com sua pressão, poderia se desconfigurar assim em um instante? O pânico tomou conta de cada um. Uma mulher gritou: "Não é verdade, isso é mentira." Mas a verdade, agora revelada, se espalhava como fogo em palha seca. Alarico olhava para sua amiga e, em um impulso, avançou. "Se isso for verdade, Lúcia, o que você vai fazer?" As chuvas, antes suaves, tornaram-se um torrencial, e uma tempestade despertou a vila numa desordem caótica. Relâmpagos iluminavam não apenas a atmosfera, mas revelavam as opiniões ocultas. "Parem, por favor!" Lúcia gritava, mas suas palavras pareciam se dissipar na tempestade. Mas inesperadamente, Isabela ergueu as mãos e chamou: "Não é hora de raiva, é hora de união. O que pode ser nossa salvação, também é nossa maldição." Subitamente, em um movimento inesperado, Alarico a interrompeu com uma voz medrosa: "Eu não sou um sacrifício. Eu sou mais do que traumas e histórias de famílias perdidas. Ninguém vai me usar." Ele estava em pé, a energia dele transbordando, como uma centelha prestes a explodir. E nesse instante o céu se iluminou com um brilho irreal. E uma sombra colossal surgiu, envolvendo Lúcia em seu manto escuro. Um rugido, profundo e ameaçador, ecoou através da vila. Era como se as próprias forças do universo estivessem se levantando contra eles. A tempestade agora não era apenas um fenômeno meteorológico. Era uma manifestação de algo muito mais profundo. Filtere, a história parecia girar em torno do eixo da verdadeira essência de Lúcia e Alarico. Eles não eram apenas partes de uma narrativa, mas protagonistas de um drama celestial. Um ciclo de dor, sacrifício e libertação encenava-se diante deles. A dúvida pairava no ar, pesada e ameaçadora. O que isso tudo significava? E mais importante, quem realmente eram Lúcia e Alarico nessa nova luz, nessa nova sombra? Naquela noite tumultuada, cada um, não importa quão forte fosse, se via atraído para uma encruzilhada, onde o que estava por vir poderia ser nada mais do que uma nova era, ou o fim de tudo. A escuridão envolveu a vila como um manto pesado. A tempestade urrava e os corações acelerados de Lúcia, Alarico e Humberto pulsavam em uníssono. A revelação de Isabela ainda pairava no ar como um grito não dito. Lúcia tinha a sensação de que tudo estava se desmoronando. Uma fraqueza tomou conta dela. O chão parecia tremer, mas a pressão do destino a levantava. "Não, não pode ser." A voz de Alarico se quebrou, seu rosto uma mistura de desespero e raiva. "Você não pode me fazer isso, Isabela. Eu sou mais do que passado." A multidão ressoava em murmúrios frenéticos. O medo era palpável, e os rostos se contorciam. As pessoas começaram a retroceder, como se a verdade abstraída da boca de Isabela fosse uma maldição. "Chega!" O grito de Lúcia cortou a tempestade. Ela não podia permitir que aquilo detonasse mais pânico. "Se somos todos peões nesse jogo, então temos que mudar as regras." O sentimento de luta agitou suas veias. Isabela olhou para Lúcia, como se testasse a determinação dela. Mudar as regras significa lidar com as consequências. "Lúcia." A figura dela brilhava em meio à tempestade. Subitamente, um grito esquisito ecoou através da escuridão. Um som humano, mais distante. Era como se alguém estivesse sendo puxado para longe, e a multidão se calou instantaneamente. O barulho distorceu o ar, e todos olharam em direção ao som, os corações parando por um segundo. Alarico, com uma expressão de horror, gritou: "O que foi isso?" No centro da escuridão, uma sombra maior se formou. Não era apenas a chuva. Era algo denso, uma presença que se aproximava. Um vento gelado soprou, fazendo as pessoas se encolherem. E então, do nada, uma figura grotesca emergiu. Era um ser, uma criatura que parecia feita de sombras, com olhos brilhantes e um sorriso maligno. A multidão se dispersou em um grito coletivo de pavor.
Lúcia ficou paralisada. A criatura se virou para eles, olhos fixos, e em uma voz que soou como o eco de 1000 lamentos, disse: "O sacrifício está se aproximando, e a verdade será revelada." Alarico e Humberto, frente a frente, trocaram olhares confusos, como se estivessem em um espelho, refletindo a dor um do outro. Mas a criatura não se interessava apenas por eles. Os laços que os prendem são mais complexos do que imaginam. Algumas verdades devem ser quebradas antes que a claridade do dia chegue novamente. Num movimento súbito, a criatura estendeu as garras, e a luz da noite ficou ainda mais escura. O céu parecia entrar em colapso, e cada alma ali presente sentiu a pressão crescente de segredos não ditos. Lúcia, tomada pelo pânico, gritou: "Voltem, não se aproximem." Mas ninguém a ouvia, todos estavam hipnotizados. Então, em um relâmpago, a criatura girou em torno de Lúcia, e num instante, um destino sombrio se revelou. Olha com atenção, a verdadeira herança de Alarico não é apenas dor ou culpa, mas a sua, Lúcia. As palavras da criatura penetraram em seu ser. O tempo parou. Alarico, horrorizado, sussurrou: "O que você quer dizer com isso?" Humberto segurou o braço dele, receoso do que pudesse vir a seguir. A multidão estava em tumulto. Os murmúrios se tornavam gritos de confusão. "Vocês dois não são apenas irmãos, são peças do mesmo tabuleiro, mas a rainha que escolherá o futuro é Lúcia." A voz ressoou como um trovão. Os olhares se voltaram para Lúcia. As respirações se cortaram. O que isso significava? O que realmente era aquela conexão? Sua mente girava, e um frio intenso subiu pela espinha. Isabela, com um semblante de determinação, pediu atenção. "Precisamos enfrentar isso juntos." Mas as palavras não eram suficientes. Lúcia sentiu seu coração acelerar. A linha entre liberdade e prisão estava se apagando. O que mais estava oculto nas sombras? Lúcia não tinha certeza do que fazer, mas agora tinha um novo peso em seu peito. Um eco de emoções profundas ressoou dentro dela. O poder da verdade estava se aproximando, e a noite estava apenas começando. A escuridão envolveu a vila como um manto pesado. A tempestade urrava, e os corações acelerados de Lúcia, Alarico e Humberto pulsavam em uníssono. A revelação de Isabela ainda pairava no ar, como um grito não dito. Lúcia tinha a sensação de que tudo estava se desmoronando. Uma fraqueza tomou conta dela. O chão parecia tremer, mas a pressão do destino a levantava. "Não, não pode ser." A voz de Alarico se quebrou, seu rosto uma mistura de desespero e raiva. "Você não pode me fazer isso, Isabela. Eu sou mais do que passado." A multidão ressoava em murmúrios frenéticos. O medo era palpável, e os rostos se contorciam. As pessoas começaram a retroceder, como se a verdade abstraída da boca de Isabela fosse uma maldição. "Chega!" O grito de Lúcia cortou a tempestade. Ela não podia permitir que aquilo detonasse mais pânico. "Se somos todos peões nesse jogo, então temos que mudar as regras." O sentimento de luta agitou suas veias. Isabela olhou para Lúcia como se testasse a determinação dela. "Mudar as regras significa lidar com as consequências, Lúcia." A figura dela brilhava em meio à tempestade. Subitamente, um grito esquisito ecoou através da escuridão. Um som humano, mas distante. Era como se alguém estivesse sendo puxado para longe, e a multidão se calou instantaneamente. O barulho distorceu o ar, e todos olharam em direção ao som, os corações parando por um segundo. Alarico, com uma expressão de horror, gritou: "O que foi isso?" No centro da escuridão, uma sombra maior se formou. Não era apenas a chuva, era algo denso, uma presença que se aproximava. Um vento gelado soprou, fazendo as pessoas se encolherem. E então, do nada, uma figura grotesca emergiu. Era um ser, uma criatura que parecia feita de sombras, com olhos brilhantes e um sorriso maligno. A multidão se dispersou em um grito coletivo de pavor. Lúcia ficou paralisada. A criatura se virou para eles, olhos fixos, e em uma voz que soou como o eco de 1000 lamentos disse: "O sacrifício está se aproximando,
e a verdade será revelada. Alarico e Humberto, frente a frente, trocaram olhares confusos, como se estivessem em um espelho, refletindo a dor um do outro, mas a criatura não se interessava apenas por eles. Os laços que os prendem são mais complexos do que imaginam. Algumas verdades devem ser quebradas antes que a claridade do dia chegue novamente. Num movimento súbito, a criatura estendeu as garras e a luz da noite ficou ainda mais escura. O céu parecia entrar em colapso, e cada alma ali presente sentiu a pressão crescente de segredos não ditos. Lúcia, tomada pelo pânico, gritou: "Voltem, não se aproximem!" Mas ninguém a ouvia. Todos estavam hipnotizados. Então, em um relâmpago, a criatura girou em torno de Lúcia, e num instante, um destino sombrio se revelou. Olha com atenção. A verdadeira herança de Alarico não é apenas dor ou culpa, mas a sua, Lúcia. As palavras da criatura penetraram em seu ser. O tempo parou. Alarico, horrorizado, sussurrou: "O que você quer dizer com isso?" Humberto segurou o braço dele, receoso do que pudesse vir a seguir. A multidão estava em tumulto, os murmúrios se tornavam gritos de confusão. "Vocês dois não são apenas irmãos, são peças do mesmo tabuleiro, mas a rainha que escolherá o futuro é Lúcia." A voz ressoou como um trovão. Os olhares se voltaram para Lúcia. As respirações se cortaram. O que isso significava? O que realmente era aquela conexão? Sua mente girava, e um frio intenso subiu pela espinha. Isabela, com um semblante de determinação, pediu atenção. "Precisamos enfrentar isso juntos." Mas as palavras não eram suficientes. Lúcia sentiu seu coração acelerar. A linha entre liberdade e prisão estava se apagando. Então, do nada, uma explosão de luz surgiu com força, ofuscando tudo à sua volta. A criatura gritou, mas sua voz se perdeu na tempestade. Todos fecharam os olhos, e quando lentamente abriram, um novo Deus estava no céu. A cidade ficou em choque. Era um gigante radiante, com traços familiares. Era o pai de Alarico e Humberto, que havia desaparecido há anos. "Eu não estava apenas protegido," ele disse em um tom profundo. "Fui aprisionado para evitar que meu legado e o de vocês recaísse sobre a cidade inteira." A revelação de que aquele homem que toda a vila acreditava estar morto era parte de uma trama sem fim transformou o murmúrio da multidão em um grito coletivo de surpresa. Alarico ficou paralisado, enquanto Humberto olhava para o pai como se o tempo tivesse encolhido e expandido ao mesmo tempo. É hora de entendermos quem realmente somos e o que devemos enfrentar. O olhar do pai era uma mistura de dor e determinação, um eco do que Lúcia sentia em seu coração. A tempestade não era apenas uma tempestade, era um chamado. A batalha estava apenas começando. Com essas novas revelações, Lúcia se viu no centro de um conflito que agora incluía seu próprio destino, e antes que pudesse reagir, o céu se iluminou novamente, ameaçando mais segredos que estavam por vir. E peso de todas as escolhas pareceu se acomodar sobre seus ombros. O que tudo aquilo significava para eles. E o que mais estava escondido nessa história? A escuridão parecia se fechar sobre Eldorado e a inquietação no ar crescia a cada segundo. O pai de Alarico e Humberto, uma figura imponente, agora pairava no céu como um relâmpago e a multidão absorvia a revelação com uma mistura de espanto e tensão. Lúcia observava, seu coração batendo tumultuadamente. O que isso significava para eles? Para a cidade, eles não sabem o que estão prestes a enfrentar. A voz da criatura de sombra soou novamente, quase zombando da cena. "Vocês não têm ideia de quem são. Temem a verdade, mas ela está prestes a se revelar de formas que nunca imaginaram." O olhar do pai sobre os filhos não era de desespero, mas de urgência. "Escutem, o passado não é só história. Ele se repete, e agora estamos no centro de uma tempestade que não escolhemos, mas que devemos enfrentar juntos." As palavras soavam como um cântico em meio ao caos. Mas, enquanto ele falava, algo inesperado aconteceu. Do chão, a terra começou a tremer, e uma fissura larga se abriu a poucos metros deles.
Era como se o próprio coração da vila estivesse se rompendo. Lúcia mal conseguia acreditar. O que está acontecendo? A pergunta saiu como um sussurro, mas ela sabia que todos sentiam a mesma inquietação. Preparar-se para o sacrifício, essa é a verdadeira natureza de todos vocês, gritou a criatura, e suas garras se estenderam em direção à fissura. Um vento gelado soprou e a multidão recuou em um movimento quase coreografado, enquanto a fissura se expandia. Naquele momento, entre a tensão crescente e as expressões de horror, uma figura emergiu da fenda. Era uma mulher. Seu cabelo negro flutuava como se estivesse debaixo d'água, e seus olhos brilhavam em um tom âmbar, ativo e intenso. Ela parecia ser um híbrido de luz e sombra, e enquanto ela se aproximava, o ar ao seu redor parecia vibrar. Você não está sozinha, Lúcia, a mulher declarou em uma voz suave, mas firme. Os rostos da multidão se voltaram para a nova chegante, e Lúcia sentiu um arrepio. Sou Renata, e vim trazer a verdade sobre você e sobre a escolha que está prestes a fazer. Enquanto ela falava, os sentimentos de Lúcia começaram a se misturar. A confusão se transformava em certeza, espertas em manipulação, sempre oculta nas sombras. Mas você não está sozinha. Renata olhou diretamente para Alarico e Humberto. E eles também não. Vocês precisam entender o que significa o legado de cada um de vocês. E como um estalo, a tensão se transformou em um clamor ensurdecedor. Alarico avançou, encarando a mulher. O que você sabe sobre nós? A criatura de sombras e Renata flutuaram entre realidades como se estivessem conectadas. Vocês não têm ideia do que um dia foram, antigos símbolos de poder, agora, apenas lembranças em uma vila que esqueceu suas raízes. Lúcia sentiu um nó na garganta. O que isso tem a ver comigo? Eu não sou parte disso. Ela gritou, a negação fervendo dentro dela. Ah, mas você é, respondeu Renata, com um sorriso enigmático. Você é a chave. Mas sua escolha vai muito além do que imagina. E enquanto as palavras flutuavam no ar denso, um clarão de luz irrompeu da fissura, quase como uma explosão de estrelas. E em piscar de olhos, a realidade mudou. A terra sob seus pés começou a chacoalhar. E para seu choque, Alarico e Humberto colapsaram, parecendo perdidos no espaço-tempo. No momento em que o movimento parou, eles estavam desaparecidos, deixando Lúcia sozinha com Renata e a criatura. O que significava isso? Não. Lúcia gritou, mas sua voz era um eco no vazio. O pânico se instalou, e a mulher olhou para ela, agora com um olhar penetrante, quase amoroso. Você deve escolher, Lúcia. Antes que seja tarde demais. A multidão estava paralisada, e a chuva caía ferozmente. Mas a única coisa que Lúcia sentia era um frio na espinha. Até mesmo a consciência de que tudo o que amava havia se desvanecido em um instante a deixou tensa. O que eu faço agora? O que estou perdendo? Enquanto a tempestade rugia e toda Eldorado parecia girar em um ciclo de desespero, Lúcia percebeu que estava em uma encruzilhada. O que mais havia sido escondido e que detalhes estavam prestes a se revelarem? A escolha dela não seria apenas sobre amor ou amizade. Seria sobre a própria essência de quem ela era. E uma sombra se ergueu do chão. A verdadeira batalha estava apenas começando. A escuridão parecia se fechar sobre Eldorado, e a inquietação no ar crescia a cada segundo. O pai de Alarico e Humberto, uma figura imponente, agora pairava no céu como um relâmpago. A multidão estava em choque, absorvendo a revelação que vinha como um golpe de surpresas. Lúcia observava tudo, seu coração batendo tumultuadamente. O que isso significava para eles, para a cidade? Eles não sabem o que estão prestes a enfrentar. A voz da criatura de sombras ecoou, quase zombando da cena. Vocês não têm ideia de quem são. Temem a verdade, mas ela está prestes a se revelar de formas que nunca imaginaram. O olhar do pai sobre os filhos não era de desespero, mas de urgência. Escutem, o passado não é só história. Ele se repete. E agora estamos no centro de uma tempestade que não escolhemos, mas que devemos enfrentar juntos. As palavras pareciam ecoar no coração de todos, mas enquanto ele falava, algo inesperado aconteceu.
A terra começou a tremer, como se Eldorado estivesse acordando de um sono profundo e pesado, e uma fissura larga se abriu a poucos metros deles. Era como se o próprio solo estivesse reagindo à presença da criatura. A multidão ficou paralisada, e as pessoas começaram a retroceder, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Alguém sussurrou, o pânico se espalhando como um fogo desgovernado. Renata, a mulher que havia aparecido, tentou se proteger. Fiquem calmos. Precisamos entender isso. Mas suas palavras se perderam no caos crescente. E então, no centro da fissura, um brilho intenso iluminou a escuridão. Primeiro uma luz branda, depois um brilho ofuscante que fez todos fecharem os olhos. Quando finalmente a luz se dissipou, uma nova figura surgiu da fissura. Era uma mulher idosa, com cabelos longos e brancos como a neve. Seus olhos pareciam saber de tudo, e sua presença era envolta em um ar de reverência. Ao mesmo tempo, algo estranho pairava sobre ela, um sentimento compartilhado de dor e amor. A tensão na vila cresceu, e os sussurros começaram novamente, mas agora em um tom de esperança. Quem é você? Lúcia questionou, a voz tremendo, mas surgindo entre risos nervosos. O que você quer de nós? A mulher sorriu suavemente. Eu sou a guardiã do segredo de Eldorado. Vim para trazer verdades que foram enterradas há muito tempo. Sua voz era como um sussurro suave que acalmava a tempestade em seus corações. Então, em meio ao silêncio tenso, ela se dirigiu a Alarico e Humberto. Meus filhos, é hora de conhecerem a verdadeira história da sua família. Mas o olhar de Alarico era um emaranhado de emoção e confusão. Nós não éramos apenas uma família normal. A mulher balançou a cabeça. Toda a linhagem de vocês carrega um poder ancestral, um fardo que vocês precisavam aceitar, e que muitos em Eldorado temem. O sacrifício não é o que imaginam, mas é a chave que precisaremos para romper este ciclo trágico. Lúcia se sentiu tensa. Que sacrifício? Estamos mortos de medo aqui. Devemos lutar, não ceder. Foi nesse instante que a criatura de sombras deu um passo à frente, rindo de forma cínica. Vocês falam de luta, mas aguardem. A verdadeira luta está dentro de vocês. O que está por vir vai fazer com que se perguntem se estão de fato prontos para o que a verdade revela. Em um giro dramático, a mulher idosa apontou para a fissura. Vocês precisam escolher. Aceitem o sacrifício, ou a história de todos mudará para sempre. Uma onda de incredulidade percorreu a multidão. Lúcia sentiu o coração disparar. O que significava esse sacrifício? O olhar de Alarico tornou-se sombrio. Você quer que escolhamos o quê? Não podemos fazer isso. Não devemos. Isso é uma loucura. Então, a criatura proferiu uma frase que cortou o ar como um punhal. E se o sacrifício for você, Alarico? O silêncio foi absoluto. Lúcia congelou. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira desconcertante, e ela compreendeu. O que se revelava estava muito além do que todos imaginavam. O sacrifício era o verdadeiro teste de suas essências, de suas relações. A dúvida misturou-se ao pavor. Em meio ao caos, a mulher idosa olhou diretamente nos olhos de Lúcia. A decisão é sua, Lúcia. A escolha que você fizer vai determinar o futuro de Eldorado. E enquanto tudo ao redor desmoronava, uma verdade palpável ficou no ar. O que mais poderia estar escondido? A linha entre amor e sacrifício estava prestes a ser cruzada. As consequências dessa escolha, ninguém poderia prever. E Lúcia, agora no centro de tudo, se viu em um beco sem saída, com o destino da vila em suas mãos. As trevas cortaram a vila de Eldorado como uma lâmina afiada, e a tempestade rugia, refletindo a cacofonia de emoções em seus habitantes. Lúcia sentia o peso da escolha em seu peito, um nó se formando na garganta. Não pode ser. Precisamos enfrentar isso juntos, gritou, sua voz ecoando no caos. O pai de Alarico e Humberto, agora uma luz radiante no céu, olhava para a multidão. Sua presença impassível diante do terror. A escolha é sua, Lúcia. O futuro de todos nós depende de você.
As palavras ecoaram, e a criatura de sombra sorriu, como se estivesse desfrutando da tensão. Alarico olhou para a fissura, angustiado. Lúcia, você não pode fazer isso. Você é mais do que um sacrifício. Sua mão tremia, e Lúcia viu a dor em seus olhos. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto a rainha da verdade aguardava sua resposta. A profundidade daquela noite tórrida deixou cada um à beira do abismo. O poder ancestral estava pulsando nas veias dela, e a urgência de decidir a esmagava. Isso não é justo, gritou. Estamos presos neste ciclo e não podemos continuar assim. Não serei a responsável pelo sofrimento de mais ninguém. E naquele instante, como se o universo estivesse ouvindo, a tempestade começou a ceder. As nuvens pareciam sussurrar, e a luz da fissura começou a se intensificar, crescendo como uma flor desabrochando. A mulher idosa sorriu, uma expressão de aprovação em seu rosto. Você está escolhendo a união em vez da dor, disse Renata, sua voz doce como o néctar. É a hora de romper as correntes. Vamos juntos. E assim Lúcia sentiu a força dela se misturando à sua. Um feixe de energia iluminou-se. Os rostos na multidão, marcados pela dor, começaram a se erguer com esperança. Eles estavam prontos para enfrentar a verdade juntos. Humberto, ainda inseguro, deu um passo em direção a Lúcia. Estamos com você. Vamos enfrentar isso como uma família, disse ele. E a determinação em suas palavras espelhava a luz da conexão que estavam forjando. Alarico olhou diretamente nos olhos de Lúcia, e a compreensão mútua fluiu entre eles. Você não está sozinha, ele afirmou. E a união deles foi como um escudo contra a escuridão. A criatura de sombras hesitou, confusa. Isso não é como deveria ser. E nesse momento de distração, Lúcia, sentindo a energia coletiva, ergueu as mãos. A luz da fissura envolveu todos, uma onda de calor e força que fez o ar vibrar. Juntos, somos mais fortes, Lúcia gritou. As palavras ressoaram no coração de cada um. E como um grito de liberdade, uma explosão de luz irrompeu da fissura, envolvendo a vila como um manto de proteção. As sombras começaram a se dissolver e a criatura gritou em agonia. Isso não pode acabar assim. Mas era tarde demais. A luz se espalhou e os segredos foram revelados, dissipando as mentiras que tantos aprisionaram. Quando tudo se acalmou, a tempestade deixou o lugar e o céu se iluminou com estrelas. O pai de Alarico e Humberto pairou, sorrindo, e os habitantes de Eldorado se uniram em um abraço coletivo. O medo se transformou em alegria, e lágrimas de alívio escorriam dos rostos. E assim, enquanto a vila se reunia, Lúcia sentiu que um capítulo havia terminado, mas outro estava por vir. O futuro ainda era incerto, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo. Juntos, a experiência os uniu de uma forma que nunca imaginaram. Mas enquanto a alegria preenchia a noite, um sussurro persistente ecoou na mente de Lúcia. A verdade pode ser libertadora, mas quais outros segredos ainda estão à espreita? E com essa reflexão, a história de Eldorado continuava, como as estrelas que brilhavam no céu, prometendo novas aventuras e sempre novas verdades a serem descobertas. Antes que você se vá, aqui vai um aviso. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague aquele botão de like, porque sua interação ajuda muito com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler o que vocês pensam. E não esquece de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho marcante. Sua participação é fundamental. Não espere nem mais um segundo. Apoie o canal e fique por dentro de tudo.